Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo: quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer desse pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentar um pouquinho, você que está em casa, está aqui na nossa paróquia de Santa Terezinha, paróquia mais bonita do Brasil, e agora com esses bancos aí, né? Vai ter muito padre querendo vir para cá, né? Eu já botei até no povo, quem quiser vir, né? Estamos ficando rico. Opa, não pode dizer isso não, porque a turma vai pegar os bancos. João 6, 44 a 51. Durante esse período pascal, o Evangelho é João, lido durante a semana. Naquele tempo, hoje e agora, na hora que é anunciada a palavra de Deus, ela acontece. Jesus está falando com a multidão. É o discurso eucarístico dele, dizendo que ele é o pão vivo descido do céu. Comparando com o maná que Deus deu ao povo de Israel quando saiu do Egito. Jesus é mais importante que o maná. E também a Eucaristia, que a gente comunga. Mas a Eucaristia, como ele disse, é o pão vivo, é a carne e o sangue dele. Pão vivo, por quê? Porque é a carne e o sangue dele, na verdade é ele. Nós estamos comungando Jesus. Por isso que Paulo vai dizer, como é que a gente comunga Jesus e vai pecar? Quem comunga Jesus não podia pecar mais não. E ele vai falar exatamente como é que recebe o corpo e o sangue de Jesus e vai se unir a uma prostituta. Paulo quem fala. Está pecando contra o próprio corpo, contra o corpo de outra pessoa e contra o corpo de Cristo. E todo pecado, na verdade, é prostituição, né? Idolatria. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. Só vem a Jesus quem for atraído pelo Pai. Significa que o fato de vir a Jesus já é um dom de Deus, é uma graça de Deus. Você está aqui na igreja hoje é porque você quis também, mas é um dom de Deus. É isso que ele está dizendo. Certamente Deus, você tem que vir com suas pernas, você tem que se levantar, você tem que sair de casa, certamente. Mas o fato de vir até Jesus já é uma graça, já é um dom de Deus. Tudo é dom, tudo é graça. Ninguém faz nada de bom não, na verdade é a graça de Deus que age em nós. O mal é nosso, mas a graça é de Deus. E eu o ressuscitarei no último dia. Então, primeiro é o Pai que nos dá o dom e a graça de vir a Jesus. Depois, quem vem a Jesus, ele vai ressuscitar. Desde que, eu disse ontem, pedir perdão dos pecados. E prometer não pecar mais.
Ele traz a salvação para todos, mas nem todos se salvam. Só quem pede perdão e luta para não pecar mais. Ele vai dizer isso bem claro, né? Como eu falei ontem no profeta Ezequiel, né? O justo, se ele deixar a justiça, passou a vida toda sendo justo. Se no final da vida ele deixar a justiça de Deus, vai ser condenado. E o pecador passou a vida toda pecando, mas no final da vida ele se converter, vai ser salvo. Né? E eu ressuscitarei no último dia. Quando a gente morre, já sabe para onde é que vai. Mas tem a ressurreição final. E nós estamos nos aproximando dela. Nós estamos nos últimos tempos. Está escrito nos profetas do Antigo Testamento: todos serão discípulos de Deus. Jesus falou isso para Jeremias, Joel, Isaías, para vários profetas. Mas o discípulo é quem segue a Deus, não é quem diz que é discípulo e não segue, não. Que é melhor não dizer. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entra no reino de Deus, só quem faz a vontade do Pai. Todos serão discípulos, mas nem todos vão se salvar. Como eu falei, se o discípulo deixa Deus, não se salva. Todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. De novo, para vir a Jesus. Primeiro ele disse que vir a Jesus é um dom de Deus. Agora ele fala que quem escuta o Pai e é instruído pelo Pai, ou seja, segue a lei de Deus e a lei da igreja, vai até Jesus. Por quê? Porque Jesus é um com o Pai. São duas pessoas, mas é o mesmo Deus. O Espírito Santo também, 3 pessoas e o mesmo Deus. Não que alguém já tenha visto o Pai. Ninguém viu o Pai, né? Pode ter visto em sonho, em revelação, mas ver mesmo, não viu não. Está aqui, está escrito. E presta atenção que ele chama Deus de Pai. A intimidade que ele tem com Deus. Seria bom a gente ter também. Porque a gente reza todo dia, Pai Nosso, só que não vive. Adianta rezar se não vive. É melhor não rezar. Chama Deus de Pai e depois esquece. Aí quando acontece alguma coisa, esquece que tem um Pai. Não é Pai. Então entregue para Ele e dê de zoada. Negócio que tem muita gente com muita zoada na igreja, né? Ninguém viu o Pai. Só aquele que vem de junto do Pai, de junto dele, é que viu o Pai. Se não veio, não viu. Hoje está cheio de gente dizendo que teve a revelação disso. Eu não acredito em nenhum. Prefiro acreditar nas obras. Você pode dizer que viu isso, viu aquilo. Se vive mesmo, pode ser um sinal, mas dizer que viu, a revelação vem da palavra de Deus. E ele está dizendo aqui que só quem viu o Pai foi ele. Essa uma de profecia aí eu tenho muito cuidado. Em verdade vos digo. Cada vez que Jesus fala 2 vezes em verdade, o que ele vai dizer é o que ele viu do Pai, de junto do Pai. Quem crê possui a vida eterna. Se eu creio, eu já tenho a vida eterna. Não vou possuir não. Ele está dizendo aqui, possui no presente. Agora, se eu creio agora, eu já estou salvo agora. O problema é, amanhã se eu deixar de crer, posso ser condenado. Esse é o problema. Mas a salvação começa aqui. E a condenação também. Quem crê já possui a vida eterna. A vida eterna é crer. Crer em João significa viver. Não é só dizer eu creio não, porque o Satanás pode dizer. Mesmo que você reze o texto todo dia, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, creio. Se você não viver, você não crê não. É só conversa. Aí ele vai dizer, eu sou o pão da vida. Ele vai repetir essa frase várias vezes. Eu sou o pão da vida, aquele pão descido do céu.
aquele maná do Egito. Eu sou o pão da vida. Tem salvação fora de Jesus? Não. E nem tem fora da igreja católica, porque Jesus é a cabeça da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Não pode separar a cabeça do corpo, não. Então não tem salvação fora da igreja, nem fora de Maria, porque ela gerou Jesus. Então pronto. E a salvação que entra, que chega nas outras comunidades, só tem uma igreja, a católica. As outras não são igrejas, são comunidades. É o que está no Evangelho. A salvação que chega nas outras comunidades vem através de quê? Maria, da igreja de Jesus. Mesmo eles não querendo, mas é. Deus não faz nossa vontade, sou eu que tenho que fazer a vontade dele. Então, primeiro ele diz, eu sou o pão da vida, para dizer, eu sou mais importante que aquele maná. Depois ele fala do maná. Os vossos pais comeram o maná do deserto. Comeram e morreram. Está tudo morto. Aqueles judeus que comeram o maná, morreu tudinho. Mas quem come desse maná, que é o corpo, o sangue de Cristo, a alma, a divindade dele, não morre, vive para sempre. É isso que ele está dizendo. Então, a Eucaristia, que é o novo maná, é mais importante que o maná do Egito. Mas tem muito cristão hoje procurando o maná do Egito, ainda hoje. O problema é esse, o pessoal não entende. Correndo atrás de cura, libertação, e cura, não sei o que, e cura, e cura, e cura. Essas curas tudinho não chegam nem perto da Eucaristia. Nenhuma. Se você juntar as curas do mundo todinha hoje, vamos dizer, 7 bilhões de pessoas, 7 bilhões de cura hoje, não vale uma missa. Se hoje todos os aleijados, os cegos, os coxos, tudo for curado, não vale uma missa, nem uma confissão. Chega nem perto. Mas todo mundo só corre atrás de cura. E não se confessa, nem comunga. E se comunga, não crê, ou crê pouco, porque não entende. Quem confessa com frequente, comunga e lê a palavra de Deus, já está curado de muita coisa. Você está correndo atrás de cura, não. Os vossos pais comeram o maná do deserto e morreram, tudinho. Pior é quem comunga hoje e morre no pecado. É pior, que vai para o inferno. Aquele lá não quer dizer que estão no inferno, não. Mas hoje, se confessar, comungar e depois continuar pecando, preste bem atenção. Você está arriscando sua salvação todinha. Eis aqui o pão que desce do céu. De novo, pão da vida, pão que desce do céu, pão vivo. Ele vai repetir 3 vezes aqui. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem é o pão? É ele desceu como? Quando se encarnou em Maria. Kai rologos sarkis egenetor, João 1,14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. É a encarnação dele. Lucas 1, 26 a 38, Mateus 1, 18 a 25. Não é só crente que decora, não. Eu também decoro. Eis aqui o pão que desce do céu, e é ele. Quem dele comer nunca morrerá. Primeiro ele disse que vive eternamente, agora ele diz de novo, nunca morrerá. Se eu comungar na graça, e se eu morrer, por exemplo, estou na graça, se eu confessei, se eu comungar, vou para o céu. A não ser que tenha algum pecadinho aí, né, vai pagar no purgatório. Mas se não confessar, irmão, aí arrisca. Quem dele comer nunca morrerá, se for fiel. Se pedir perdão dos pecados. Eu sou o pão vivo descido do céu, 3ª vez. João repete. De novo, quem comer desse pão viverá eternamente. A maior graça que a gente deveria agradecer todo dia é a Eucaristia. Eu nunca ouvi nenhuma intenção de missa dizendo em ação de graça por essa Eucaristia. Eu nunca ouvi. Faz 40 anos que eu comungo todo dia, né? Mas nunca ouvi essa intenção, não. Pois é a mais importante. Em ação de graça pela Eucaristia.
É o maior dom que existe. E a gente nem, muitas vezes, né, vem se arrastando. Tem tempo para tudo durante o dia, mas para a igreja vem se arrastando. Pois o mais importante é a igreja, é a missa. E o pão que eu darei, quarta vez, é a minha carne dada para a vida do mundo. Eucaristia é a carne e o sangue de Cristo. Não é outra carne nem outro sangue, é a carne e o sangue de Cristo. Só que também não vivem. A maioria não vive, não. Dentro da própria igreja. Brasil, só 8% vem à missa aos domingos. Todo dia eu acho que só 1%. E olha lá. Então é porque não entende. Não vive. 92% não entende o que é religião, não. No Brasil, não. Né? Infelizmente. Se entender, estava na missa todo dia. Tem a notícia na internet aí que os satanistas lá nos Estados Unidos vão invocar o cão esse sábado aí, né? Sábado para domingo. Aqui nessa igreja ninguém invoca o cão, não. A gente invoca Nosso Senhor. Então seria bom fazer até vigília esse final de semana agora. Se quiserem fazer, pode fazer antecipado o próximo sábado. Se quiser fazer nesse agora, ficar à noite em adoração. Tá. Hoje, sem invocar, o cão já vem, imagine invocando. Né? Aí que ele faz a festa. Se invocar não, ele já vem aperrear mesmo sem invocar. Nossa igreja não, porque aqui tem muita adoração. O Ciro Pascal, que representa Jesus ressuscitado, né? Toda missa eu começo com a bênção, com o Santíssimo, termino com a bênção com o Santíssimo. Quantas missas teve aqui, desde que eu cheguei aqui? São 7 anos. Um ano tem 360 dias, 7 vezes 360, depois você conta aí, vou fazer as contas. Aí depois multiplica por 2, foram as bênçãos dadas com o Santíssimo, aqui nessa paróquia já. Bem 5 mil ou 6 mil. Então não tem cão não aqui. Leitura dos Atos Apóstolos, Atos 8, é Filipe que vai converter um escravo, um eunuco. Tá? Naqueles dias o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: quem fala com ele é um anjo, o anjo é do Senhor. Os anjos existem. Apesar de alguns não acreditarem, né? Eles existem. Só que tem anjo bom e anjo mau. Se for para macumba, o anjo é mau. Espiritismo também. Se invocar um morto, o anjo é mau, que vai vir. O anjo bom, quando ele vem, ele traz coisa boa. Ele faz a gente se sentir bem. Cada um de nós tem um anjo da guarda. Ele nos alerta. Quantos livramentos, né, a gente já teve na nossa vida por causa do anjo da guarda, a gente nem sabe. Recordo isso que eu já contei aqui uma vez, eu recém-ordenado em 2001. Fui ordenado no dia 23 de março. Em fevereiro, naquela época eu estava bem engajado lá com a Kelly Patrícia, nós fomos fazer uma fundação da Hesed lá em Anápolis. Eu, ela, a Jane e a Cleide. Estou falando o nome delas que eu conheci. Né? Hoje acho que trocaram de nome lá. Aí ganhamos um terreno lá, celebrei missa e voltamos de Anápolis para Brasília. Nós estávamos atrasados para pegar o trem. Trem não, o avião. Né? E o cara numa Brasília amarela, véia, a Brasília véia parecia assim uma carroça, correndo desembestado para a gente chegar na hora de pegar o avião. Era o motorista, eu do lado, as 3 irmãs atrás. Aquelas avenidas em Brasília são muito largas, muito né, grande, né? E na nossa frente, o voado, na nossa frente entrou uma carreta. Bem na frente do carro assim, né? E do meu lado.
Eu só tive tempo de fechar os olhos e dizer santo anjo, não deu tempo nem de dizer do Senhor, só santo anjo, pá! Aí o cara conseguiu desviar, bateu naquele fio que separa as duas pistas, caiu ali dentro, furou os 4 pneus. Correu na hora, correu um motorista. Eu não sabia se estava vivo nem morto, né? Aí correu um motorista de táxi, fumaceiro no mundo. Tão vivo? Eu disse, eu acho que ainda estou por aqui. E ele disse, rapaz, vocês escaparam. Aí ia morrer eu, aquele Patrícia, não tinha resto, não tinha nada, nem padre, só bagaço de padre. Depois de 1 mês de ordenado, eu só o bagaço. Qual foi a oração que eu fiz? Santo anjo. Só deu tempo de dizer isso, né? Para mim, foi ele. Certo, foi Deus, né? Porque Deus não anjo nenhum faz graça não, nem anjo nem santo faz não, é Deus quem dá. Mas eu invoquei o anjo naquela hora, né? E pronto, então nós temos um anjo ali, o livramento daquele, né? Nós temos um anjo, todo mundo tem. Todo mundo tem. Até hoje, quando eu vou lá, eu conto essa história. O anjo veio para Filipe e disse: prepara-te e vai para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Ele estava em Jerusalém e mandou ir para Gaza, que era uma cidade costeira. O caminho é deserto. Ele foi, ele obedeceu o anjo. É bom a gente obedecer também. Se levantou e foi. Nisso apareceu um eunuco. O eunuco era aqueles escravos, ele era etíope, da Etiópia, que cuidava das rainhas. Eles eram castrados, os eunucos, né, para não ter confusão com as rainhas. Era assim que eles faziam. Então tinha esse eunuco lá na estrada, ele era ministro de uma rainha da Etiópia, Candace, e era uma pessoa importante, era o administrador geral do tesouro, era o homem do dinheiro dela, é uma pessoa importante. Ele tinha ido em Jerusalém em peregrinação. Voltava para casa, sentado no carro lá, que não era carro, era tipo uma carroça, e ele lia o profeta Isaías. E o Espírito Santo, que está junto do anjo e de Filipe, disse: se aproxima aí desse escravo. Filipe foi até lá, obediente. Filipe correu, ouviu o eunuco ler o profeta Isaías e perguntou: tu está entendendo aí que tu está lendo? E ele vai dizer: não entendo é nada, né? Como posso se ninguém me explica? Aí convidou Filipe a subir na carroça. E Filipe subiu, sentou e explicou a escritura, que era o profeta Isaías. Aquele versículo, Isaías 53: como ovelha ele foi levado ao matadouro, como cordeiro diante do seu tosqueador, emudeceu e não abriu a boca. Eles o humilharam e lhe negaram justiça, e seus descendentes quem os poderá enumerar? Pois sua vida foi arrancada da terra. Isaías 52, 13 a 53, 12. Tem também Jeremias, bem parecido. Aí o eunuco pediu a Filipe: isso aqui está falando de quem? Filipe vai dizer: de Jesus. Ele é essa ovelha, conduzido o matador, o cordeiro que tira o pecado do mundo. Aí ele vai, aí evangeliza o eunuco. Peço que me expliques de quem o profeta está dizendo isso, dele ou de outro? Aí Filipe usou o texto de Isaías e anunciou Jesus. É o que a igreja deve fazer hoje, usar os textos do Antigo Testamento e anunciar Jesus. E não está falando de política aí direto. Tem que estar falando de política não, tem que anunciar Jesus. Eles prosseguiram o caminho, aí continuaram, chegaram no lugar onde tinha água. E o eunuco pediu para ser batizado. A gente entra na igreja católica através do batismo. Depois a confissão, depois a comunhão. Primeiro é o batismo. Pararam o carro, desceram para a água, Filipe batizou o eunuco.
Depois disso, o Espírito do Senhor que estava lá junto com o anjo arrebatou Filipe. Tomou ele, né, o corpo dele todo, levou para outro canto. Arrebatamento existe na Bíblia. O eunuco não viu mais Filipe e prosseguiu viagem. Aí Filipe foi parar noutra cidade e evangelizar. Essas leituras são muito ricas, conta o que aconteceu e aconteceu na igreja no início. Acontece hoje também, para quem tem fé. Né? A presença do anjo em nossas vidas. Como foi importante esse anjo. Né? Se o anjo não tivesse nos salvado, eu não estava aqui dando carão em vocês. Eu sei que vocês gostam de receber carão, né? Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Mãe Maria Santíssima.